Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, na aula passada terminamos de falar de lei de Gauss com as simetrias. Agora, então, introduzir o último conceito importante da eletrostática, que é o conceito de potencial elétrico. Mas antes disso, precisamos fazer algumas revisões em alguns conceitos de Física 1 que vão ser importantes. Então, é o seguinte. Lembrando que na Física 1 a gente começa falando de cinemática, né, o movimento sem estudar as causas. Depois a gente parte para a dinâmica, estudando as causas do movimento, a gente começa a ver as forças, as leis de Newton. Depois a gente parte para trabalho e energia. Lembrando que, trabalho é quando você tem uma força que faz um deslocamento, então ela realiza trabalho. Ou um sistema pode sofrer trabalho, o sistema pode realizar trabalho ou sofrer trabalho, no caso da termodinâmica, que a gente viu em Física 2. E nós temos a conservação de energia, energia cinética, no caso, associada ao movimento, energia potencial, associada à posição da partícula, em relação ao solo, em relação ao centro a posição estática, centro estático de uma mola e por aí vai. Agora, o conceito de potencial elétrico é análogo ao conceito. Vai ter um conceito dentro de potencial eletrostático, que é o conceito de energia potencial elétrica, que é análogo, de certa maneira, ao conceito de energia potencial da mecânica. Então, qual que é o raciocínio? A gente tem que, primeiramente, a gente analisou a lei de Coulomb, que determina a força de interação entre duas cargas, que pode ser atrativa ou repulsiva, aí pelo princípio da superposição, se tiver mais que duas, por aí vai. O campo elétrico, que é um conceito que é como se fosse um meio que intermedia as interações de cargas através das forças, e que, se a gente colocar uma carga de prova no campo elétrico, a gente determina o quanto que essa carga vai sofrer de força, por aí vai. O conceito de potencial está associado, por exemplo, a o quanto você precisa realizar trabalho para trazer uma certa configuração de cargas de uma certa maneira, uma certa configuração. Porque para você manter por exemplo, você tem 4 cargas positivas, elas vão se repelir entre si. Para você forçar elas em uma certa configuração, você precisa realizar trabalho e armazenar esse trabalho de uma forma. No caso da eletrostática, a gente tem como armazenar esse trabalho de duas formas. Se a gente considerar que atua em grandes distâncias, a gente vai considerar que o trabalho é armazenado nas cargas. Se a gente considerar que ele é através do campo, então o trabalho é armazenado no campo. Isso, na eletrostática, coincide, porque a gente está tratando de cargas estáticas, não em movimento. Na eletrodinâmica, não. Então, qual que é o princípio básico aqui? Lembrando que quando a gente tem trabalho na mecânica, trabalho, work, é integral da força dL. O que isso aqui quer dizer? É o quanto que a força, num dado deslocamento, realiza de trabalho. E aqui nós temos um caminho, pode ser, por exemplo, do ponto 1 ao ponto 2. Só que a gente viu, que como a força gravitacional ela é conservativa, o que isso quer dizer? Quer dizer que, independente do caminho que você escolher ir para o ponto 1 a 2, o trabalho vai ser o mesmo. Então, veja que eu tenho o ponto 1 e o ponto 2. Eu posso escolher N caminhos para ir até eles. Agora, se a força é conservativa, como o caso da força gravitacional e da força elétrica que são forças centrais, o trabalho independe do caminho. Então, quer dizer, a integral de caminho fechado ou circulação
no caso da força, da força normal na mecânica é zero, e no caso da eletrostática, do campo, né, dl é igual a zero. Ou seja, né, lembrando que na mecânica também a gente escrevia, né, a força como menos gradiente, operador gradiente nápula, da energia potencial. E aqui o gradiente nada mais é uma derivada nas três dimensões, porque se a gente deriva, por exemplo, uma função em x, a gente está querendo saber a variação dela em relação a x só. O gradiente nada mais é que eu derivar ela em todas as direções. Então, por exemplo, gradiente de f é igual a gradiente, derivada parcial de f em direção x, versor x, mais derivada parcial de f em relação a y, em relação a y, e derivada parcial de f em relação a z, na direção z. Tem um outro conceito que não é muito aplicado na física, na real eu só vi uma aplicação até hoje, é o conceito de derivada direcional. O que isso aqui quer dizer? Se a gente tem a opção de várias variáveis, dá para a gente calcular a variação dela em relação a cada variável, com gradiente, a derivada direcional nada mais é a gente escolher uma direção e projetar, então, o vetor nessa direção. Então, por exemplo, se eu tenho um vetor S, e fazer um gradiente de U, nada mais vai ser que gradiente de U, por exemplo, em relação a X, na projeção S. Perdão. Derivada direcional, del U, del S, vetor S, gradiente de U. Aqui eu coloquei X só, mas é S, perdão. E a gente pode, então, como a gente definiu a integral ou circulação de uma força é zero num circuito fechado, a gente tem então que du é igual ao gradiente de U, produto escalar com dl é igual a zero. O que isso aqui quer dizer? O potencial a gente normalmente analisa considerando basicamente energia que a gente tem que gastar para trazer uma certa carga de uma posição a outra. Posição 1 a 2, por exemplo. Mas a gente costuma trazer normalmente na posição muito, muito distante, que a gente considera que é infinita, porque ela é muito distante, até uma certa distância r. E quando a gente tem regiões que têm o mesmo potencial, a gente chama essas regiões de superfícies equipotenciais, ou seja, potencial igual, né? Porque o potencial, normalmente, quando a gente considera normalmente cargas puntiformes, né? Cargas que são um ponto, se a gente fizer o campo elétrico e o potencial atuando, ele sempre vai ser uma superfície esférica, né? Que vai crescer externamente. Então, se a gente quiser analisar o potencial que uma carga sofre devido a uma distância r, a gente vai considerar que em volta dela vão ter várias superfícies equipotenciais, né?
lembrando que o potencial é representado pela letra V e é medido em volt, né? Que é a mesma coisa que Newton por Coulomb. E só uma analogia, pensem nas superfícies equipotenciais com uma casca esférica, semelhante ao que a gente viu na Física 2, quando a gente falou de ondas sonoras, que as ondas sonoras são tridimensionais, e a frente de onda de uma onda sonora é como se fosse uma superfície esférica. Então pense na superfície equipotencial de forma igual, assim, que é uma superfície esférica e vai ampliando, né? Então, vou apagar aqui agora, começar os cálculos. Então, vamos começar definindo. Eu não vou seguir necessariamente a ordem do livro, eu vou seguir a ordem que eu acho mais didática. Então, imagina que eu tenho o potencial de uma carga pontiforme. É melhor seguir o caminho do livro. Bom, então, primeiro, vamos definir a energia potencial elétrica. Eu acabei já falando, né? Quando eu falei que a analogia que a gente tem com a mecânica, né? A gente tem o trabalho e a energia potencial. O potencial nada mais é que o que você precisa gastar, por assim dizer, a energia potencial, para manter uma certa quantidade de cargas numa certa configuração. Esse trabalho vai ser armazenado ou nas cargas ou no campo, né? Que no caso da eletrostática coincidem, né? O que difere é que uma é a distância que é entre as cargas e entre o campo. Não é a ação de distância. Então, para a gente definir, a gente define sempre uma diferença de potencial, ou seja, uma diferença de energia potencial de um ponto a outro. Então, o final menos o inicial, que é igual menos o trabalho, de forma análoga na mecânica, né? Trabalho é menos, na mecânica a gente tinha que trabalho é menos variação da energia potencial e mais variação da energia cinética. Aqui é completamente análogo. Que é o quê? Menos RI, nada mais é que a posição RI, até a posição final, RF, da carga de prova que eu estou estudando, produto, campo elétrico, E, que depende de R, produto escalar com DR. E é, então, Q0 E continua igual. O que a gente vai integrar aqui é o dl, né? Então, a gente vai integrar da posição inicial à final, a gente simplesmente vai surgir aqui, então, EH. De forma muito semelhante à mecânica aqui. A energia potencial na mecânica é MGH. M está representado pela carga, G pelo campo e o H pelo H. Então, imagine que eu tenho duas placas, né? Uma placa positiva e outra negativa. Aqui eu tenho uma carga, que é zero, está sofrendo uma força elétrica nessa direção, as linhas de campo.
E aqui eu vou ter uma altura, ela está mais ou menos no centro, né? Aqui que é HF menos HI. Então, energia potencial depende de R também, é igual a menos integral de infinito a R. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que a gente considera uma distância muito grande inicial, porque normalmente a gente não vai querer analisar, a gente pegar uma carga e distanciar ela muito da outra. A gente vai querer analisar uma carga estando uma distância muito grande, infinito, se aproximando de outra a distância r. Por isso, então, a gente considera que como ela age numa distância muito grande, a gente considera infinito, né? Então, menos pegar o infinito r de que ε0 é do que e dr. Já o potencial ele é definido por a variação de potencial ou a diferença de potencial. Lembrando que quando a gente entrar em circuitos, daqui a algumas aulas, a gente nunca vai tratar, quase nunca, de um potencial sozinho, de um ponto. A gente vai tratar da diferença de potencial, que vai relacionar com a lei de Ohm e tal, V igual a RI, e por aí vai. Então, a diferença de potencial entre dois pontos é igual à diferença da energia potencial sobre a carga. Até aqui nada de novo, né? V é igual a U sobre Q0. Sistema internacional, eu falei errado ali. O sistema internacional de potencial é volt, que é igual, eu falei que é Newton por Coulomb, mas isso aí é unidade de campo. Isso aí. Então, o potencial é Joule, que é unidade de energia, por Coulomb. Bom, diferença de potencial final menos inicial, que é igual, então, a menos integral de RI, RF e de R, DL, ou de forma mais geral, V de R é igual a menos integral de infinito a R de E de R dr. Lembrando então, como eu falei que ela sempre parte do infinito, ou seja, de uma distância muito longa, querendo trazer uma distância mais próxima da carga, o campo elétrico ele sempre vai atuar então em potenciais decrescentes, né? Então, vou aqui então representar algumas linhas, né? Imagina que eu tenho uma carga aqui de prova e eu quero partir do ponto inicial aqui ao ponto final. Aqui eu tenho um vetor ds, aqui um vetor Q0 e então, o campo elétrico sempre atua no sentido de potenciais decrescentes. Lembrando, né, que a gente considera, então, como parte do infinito, o potencial infinito, né, distância muito longa, é zero. Né?
Essa é a condição de contorno que a gente faz. Isso aqui é puramente arbitrário, né? Porque a gente está considerando que como a gente tem uma carga pontiforme, a gente considera que ela está na origem, né? Para facilitar nossos cálculos. Né? Então, a carga pontiforme estando na origem do movimento, uma distância muito longa, infinita, o potencial é zero. Pelo princípio da superposição, né, nós temos o potencial de um ponto P é igual à somatória com índice I de QI 4π Y0 R J. Ou, se for uma expressão contínua, né, V de P é igual a 1 sobre 4π Y0 integral de dq sobre R. Então, vamos definir então o que são superfícies equipotenciais, né? Só lembrando, né, como a força elétrica está relacionada com o potencial, o vetor da força ele é perpendicular às linhas de equipotenciais e ele é também ele é ortogonal às linhas equipotenciais. Né? Então, imagina que eu tenho o seguinte, tem três formas de fazer isso aqui. Eu tenho um campo uniforme E então aqui o caso de um campo uniforme o caso de uma carga positiva, né? Se ela é positiva, as linhas de campo saem dela, né? Então, como as linhas de campo saem dela em todas as direções, as superfícies equipotenciais seriam então circulares, né? E no caso de um dipolo, que a gente vai ver daqui a pouco, um dipolo elétrico,
Agora então, vamos calcular finalmente o potencial de uma carga pontiforme, né? É o caso mais famoso que a gente utiliza, né? Então, lembrando, o potencial inicial é zero para R tendendo ao infinito. Condição que eu já tinha colocado, né? Então, V de R é igual a menos integral infinito a R, G de R, vou colocar aqui V de R, dl, fórmula geral, que é igual. Vou fazer um truque para inverter os limites de integração, né? E como aqui está negativo, eu vou fazer um truque para virar uma integral positiva. Então, vou inverter, vou tornar positivo e inverter os limites de integração. Então, R até infinito, G de R' até dr'. Ou seja, integral de R a infinito de campo elétrico, lembrando, 1 sobre 4π ε0, Q sobre R ao quadrado, Q sobre R ao quadrado, dr. Logo, o potencial, então, dependendo de R, é igual a Q sobre 4π ε0 R. Que vai integrar aqui o 1 sobre R ao quadrado, vai ficar E elevado a menos 1, tá? Então vai ficar K G sobre R. Então, essa aqui é a fórmula geral do potencial para a carga pontiforme, fórmula de ensino médio, né? Então, só comparando, né? Lembrando, a força elétrica, ela é K, Q1, Q2, sobre R ao quadrado, que é a força entre duas cargas, né? O campo. A diferença é que ele é uma carga só, sobre R ao quadrado, e o potencial KQ sobre R. Então, é basicamente a mesma forma que vai reduzindo, né? Some um Q1 e some um R, né? Do potencial. Agora, fazer uma fórmula mais geral. Agora, vamos fazer a mesma coisa, o princípio da superposição, potencial de um sistema de cargas pontiformes, não só mais um, só uma carga, né? Sistema de cargas pontiformes. Então, eixo x, y, z. Vamos considerar que eu tenho várias cargas aqui, né? Outras negativas.
Então, lembrando, como é que eu calculo o potencial de um ponto P aqui, dado um sistema de cargas multiformes? Vamos considerar essa daqui, né? Distância até ela, distância até o ponto P, regra do paralelogramo, para achar aqui, então, que é R, que é RI, e que é R menos RI. O potencial em P, então, VI do ponto P é igual a QI sobre 4πy0 módulo de R menos RI. Aqui está a fórmula mais geral, falando do sistema de cargas multiformes. E pelo princípio da superposição, V de R é igual a somatório de I de VI de R. E que esse VI é simplesmente um índice que vai considerando V1 de R, V2 de R, V3 e por aí vai. Então agora, algumas aplicações. Da mesma forma que a gente fez aplicações para o campo elétrico e para o fluxo, vamos fazer também algumas aplicações para potencial. Então, distribuições contínuas de carga. Primeira delas, uma linha infinita, uma linha finita de carga. É uma linha finita de Q com a lambda dx. Desenho, imagina assim. Tem aqui um elemento dq, ponto P, tem aqui a distânciazinha dx, e aqui distância x, aqui distância d, aqui o eixo x, né? E aqui uma distância L da linha, né? Então, a gente calcular o potencial, V igual integral de 0 a L 1 sobre 4π epsilon 0. A carga, né, é lambda dx sobre, aqui teorema de Pitágoras, né, triângulo que eu tenho aqui, né, d x, aqui é a hipotenusa, né, que é raiz de d ao quadrado mais x ao quadrado. Aqui eu vou fazer direto, não vou fazer a demonstração completa, porque aqui é só matemática, né? Então é só integrar aqui, né? Lembrando, né? Vou integrar em relação a dx, o x está dentro da raiz e tal. Então, fazendo direto, v igual lambda sobre 4π epsilon 0
ln, ou logaritmo neperiano, de L mais raiz de L ao quadrado mais D ao quadrado sobre D. Lembrando, né, que o x vai ser integrado e vai ser substituído em zero, vai zerar tudo, e L, né? Então vai sobrar só o L. Outro caso, o anel carregado. Então, imagina que eu tenho aqui um anel distância até o ponto P. Mesma forma que foi para o campo, né? Mesma geometria. Raio A. Aqui é a distância. Aqui é x. Raiz de x quadrado mais ao quadrado. Já calcular então o potencial no ponto P. D, V, P. 1 sobre 4π, são 0, e aqui sobre raiz de A ao quadrado, mais x ao quadrado, V de x é igual a 1 sobre 4π, são 0, Q sobre x ao quadrado mais A ao quadrado. Esse caso aqui é tranquilo, né? Agora imaginemos que a gente tem um disco, né? Disco de raio A e densidade de carga superficial sigma, né? Então, imagina que eu tenho um disco de distância até o ponto Px. Vou fazer então a gaussiana, né? Um raio aqui R. Fazer um triângulo aqui de Pitágoras. Triângulo retângulo, né? E aqui o raio total do disco A. Aqui vou ter um elemento dr. Mesma coisa, né? R ao quadrado mais x quadrado. Só que a área desse disco vai ter um elemento dA que é igual a 2πr dr. Então, a carga então, dq, vai ser igual a sigma, densidade superficial de carga, né? 2πr
π RdR. Jogando então na forma do potencial, V de x é igual a 1 sobre 4π ε0 integral de 0 a sigma 2π RdR sobre raiz de R ao quadrado mais x ao quadrado. Fazendo então direto, né? V de x é igual. Porque isso aqui é muito semelhante, né, ao caso que a gente viu do campo, né? Na aula passada. Então, sigma sobre 2, 0, vezes raiz de x ao quadrado mais a ao quadrado menos módulo de x, né? Agora, a gente vai fazer então uma forma interessante, que a gente vai fazer o caminho inverso. Porque o que a gente está fazendo aqui é calcular o potencial a partir do campo elétrico, né? A gente vai fazer então o caminho inverso, que é calcular o campo a partir do potencial. Então, campo E a partir de V. O trabalho para se deslocar entre duas equipotenciais, ou seja, de duas superfícies equipotenciais, imagina que tem duas superfícies equipotenciais, um recorte delas, quero deslocar de um ponto a outro, é dW, trabalho, igual a menos Q0 dV. É igual a Q0 e ds, que é igual a Q0 e cosseno de θ ds. E cosseno de θ é igual a menos dV ds. ds, então, é igual a menos ΔV, derivada parcial de V em relação a S, que é igual a menos gradiente de V na direção S, como eu já tinha visto no começo da aula, que é a derivada direcional, né? Generalizando, o campo é então menos gradiente de V. Dessa forma, podemos calcular então o campo elétrico para esses problemas aqui. Então, vamos fazer para o anel carregado e para o disco carregado. No caso do anel vai ser o seguinte: E é igual a menos gradiente de V. Assim, então, no caso, a gente está considerando o eixo X aqui, então, menos ΔV, ΔX na direção X. Que vai ser, então, Q sobre 4π ε0 x sobre a ao quadrado mais x quadrado elevado a 3 sobre 2 na direção x. E aqui, no caso do disco,
o campo, dependendo de x, né, vai ser menos sigma sobre 2 epsilon0 vezes, integrando isso aqui, né, x ao quadrado mais ao quadrado, se a raiz ela fica tudo elevado a meio, né, então integrando vai dar x sobre, quer dizer, derivando, né, perdão, derivando, né, ao quadrado mais x ao quadrado elevado a meio menos x sobre módulo de x. Então está aí o caso de calcular o campo através do potencial. E para finalizar então essa parte, vamos então calcular o potencial de um condutor carregado isolado esférico. É bem simples, por sinal. Então, condutor carregado isolado esférico. Então, lembrando, né, que no caso de um condutor esférico carregado, o campo interno, já demonstrou na aula passada, é zero internamente, e ele só tem campo do lado externo. Aí o R, campo externo. Bom, então, V de R é igual a Q sobre 4π epsilon 0R para o caso do R maior que o raio da esfera, ou seja, lá de fora, externo, né? E Q sobre 4π epsilon 0 Rzão, né? Para o caso de R menor que R. Então veja que no caso do potencial ele não zera no caso interno de uma esfera carregada com condutor isolado, né? E o gráfico como ficaria então? Então, ao invés de ser campo pela distância R, vai ser potencial pela distância R. Ele começa então até R, até R, ele segue então a forma normal do potencial, né? KQ sobre R, né? Que é ao quadrado. Então, como o R é constante, o Rzão é constante, ele é uma linha reta, né? Então, até R.
para fora ele decresce com R ao quadrado, com 1 sobre R ao quadrado. Então, começa a decrescer exponencialmente. Então, aqui é K Q sobre R, Rzão, né? E aqui é K Q sobre R ao quadrado. Mais uma aplicação. Um caso pouco comentado, mas interessante, é o caso do dipolo elétrico. Mas, de novo, eu dei uma olhadinha no livro, porque eu não vi essa parte de graduação. Então, no caso do dipolo, imagina o seguinte. O dipolo nada mais é que um par de cargas de mesma magnitude, sinais opostos, Q e menos Q, situadas em pontos diferentes, e a carga total do dipolo é zero. Então, imagine que eu tenho aqui o eixo Z, um ponto P, um ponto O', que está a carga mais Q, e o ponto O, que está a carga menos Q, tem a distância L, aqui eu tenho, então, um ponto Q, mais para cima um pouco, tem um ângulo θ, essa distância é R', essa distância é R, e essa distância menor é R'. Então, o potencial do dipolo situado no ponto P, com o segmento OP é igual a R, é. Então, potencial de R igual a Q, 4π, 0, 1 sobre R', menos 1 sobre R. Para o caso de R é muito maior que L, a gente tem R'
é igual a R menos L cosseno de θ. 1 sobre R' é mais ou menos 1 sobre R vezes 1 menos L sobre R cosseno de θ. Sobre R, 1 mais L sobre R, cosseno de θ. Bom, 1 sobre R, mais L, cosseno de θ, sobre R quadrado. Desprezando os termos de ordem quadrática, de R, ou superior, a gente tem então o potencial do dipolo num ponto distante é V de R é igual a QL cosseno θ sobre 4π ε0 ao quadrado. QL é o momento, P, momento de dipolo, cosseno de θ sobre 4π ε0 ao quadrado, que é igual ao momento produto escalar conversor R, 4π ε0 ao quadrado, que é igual então momento produto escalar com R sobre 4π ε0 R ao cubo. Então, num ponto distante, esse é o potencial do dipolo elétrico. Como o vetor R ele depende, por exemplo, a coordenada R depende de x, y, z, nós podemos escrever isso aqui na forma V de R é igual a momento Z vezes Z, 4π y0 ao cubo. A condição de contorno, que a gente chama de dipolo pontiforme, é que o L tende a zero e o Q tende a infinito. Ou seja, P igual a Q, L é igual a uma constante. Para determinar o campo elétrico do dipolo, é só então a gente fazer a derivada, o gradiente do potencial. Então, o campo seria menos, lembrando que é menos gradiente do potencial, então menos P, 4π, y0 ao cubo, mais 3 P, produto escalar com R, né? 4π, y0 ao cubo, na direção do versor R. Lembrando que, para fazer essa demonstração, o gradiente
de Z sobre R ao cubo está ali. E o que a gente faz? Regra do produto, lembrando que derivada de um, quer dizer, regra do quociente, né? 1 sobre R ao cubo, gradiente de Z, mais Z, gradiente de 1 sobre R ao cubo. Fazendo isso aqui então, né, poder direto, versor Z sobre R ao cubo, menos 3Z sobre R à quarta, Z é igual a Z sobre R ao cubo, menos 3Z sobre R ao cubo, produto escalar, versor R. Tem dois versor R, então some, né? E aí, então, chega nessa forma. Para pontos no plano XY, ou seja, Z igual a zero, logo, se Z igual a zero, momento, produto escalar com R, é zero. E a gente tem, então, que E de x, y, 0 é igual a menos P sobre 4π y 0 R ao cubo e, para o caso de pontos ao longo do eixo Z, ou seja, alinhados com o dipolo, então, alinhados com o dipolo, nós temos R é igual a módulo de Z e R versor é igual a Z versor. De modo então que campo 0, 0, Z é igual a P sobre 2π y0 sobre R ao cubo. Bom, para finalizar mesmo, a parte de eletrostática, falar de dois conceitos que são mais teóricos, mas muito interessantes. Mas tem um pouco de matemática por trás deles também. Que é o conceito de blindagem eletrostática e o conceito de poder das pontas, né? Que são conceitos que a gente vê desde o ensino fundamental, mas aqui a gente vai, obviamente, ver de forma mais aprimorada, né? Então, no caso, a gente vai ver o poder das pontas primeiro. Poder das pontas. Imaginemos que eu tenho contato entre os condutores. Então, imaginando que eu tenho a situação A, que eu tenho condutor, potencial V1, carga Q1, distância R1, raio, né? O condutor menor, um raio R2, potencial V2, carga Q2. Eles estão isolados a uma distância D.
Já no caso B, eles estão ligados por um fio com Q1 linha, Q2 linhas. O que vai acontecer aqui, né? Se eles têm cargas diferentes, né? Eles são ligados, a carga vai se distribuir ao longo dos dois pelo fio, de forma a neutralizar os dois corpos, né? Então, no caso B, Q é igual a Q1 mais Q2, e as cargas se redistribuem, né? Então, o potencial é mais ou menos Q1 linha sobre 4π ε0R1, é mais ou menos Q2 linhas, né? Sobre 4π ε0R2. Ou seja, Q1 linha sobre Q2 linha é mais ou menos R1 sobre R2. Logo, Q igual Q1 linha mais Q2 linhas é igual Q1 linha vezes 1 mais R2 sobre R1 com Q1 linha mais ou menos QR1 sobre R1 mais R2. E Q2 linha mais ou menos QR2 sobre R1 mais R2. As densidades superficiais de carga são, então, σ1 é igual a Q1 linha sobre 4π R1 ao quadrado, σ2 é igual a Q2 linha sobre 4π R2 ao quadrado. E dessa forma, então, σ1 sobre σ2 vai cortar o 4π, né? Vai ficar, então, Q1 linha sobre Q2 linha sobre, quer dizer, vezes R2 sobre R1 ao quadrado. Dessa forma, então, temos σ1 sobre σ2 é mais ou menos R2 sobre R1. Logo, a densidade de carga é inversamente proporcional ao raio de curvatura da superfície condutora. Isso nos leva à propriedade do poder das pontas e que o campo elétrico se torna mais intenso na vizinhança de uma ponta, onde o raio de curvatura do condutor diminui. Então, é por isso que existem, né, os raios são atraídos nas cidades pela objetos pontiagudos, né, que estão carregados, como por exemplo um para-raio. E por quê? Porque a atmosfera ela tem certos íons que elas podem se ionizar através da própria radiação do solo ou radiação cósmica de fundo. E então, quando ela se ioniza, a ponta, no caso do para-raio, ela está muito carregada, porque está uma concentração de carga enorme nas pontas, e os íons da atmosfera eles vão meio que colidindo entre si, gerando um efeito avalanche, que pode, então, gerar uma descarga elétrica, né, na ponta do para-raio, que gera luminosidade, chamado efeito corona, e gera faíscas também, né?
E também tem, no caso, a rigidez dielétrica do ar, que é o campo máximo que a atmosfera, por exemplo, pode subsistir na atmosfera sem que haja uma descarga elétrica, é da ordem de 3 vezes 10 a sexta volt por metro. Então, esse é o campo que pode existir na atmosfera máximo sem que haja uma descarga elétrica. Então, aí está o conceito do poder das contas. Existe também uma aplicação interessante, que é a chamada blindagem eletrostática. Aqui no caso, vou desenhar mais profundo aqui. Então, também conhecida popularmente, né, como gaiola de fase, né? Qual que é o princípio? Lembrando que quando a gente estava falando da lei de Gauss, que a gente envolve uma superfície condutora por uma superfície imaginária, chamada superfície gaussiana, para calcular o fluxo de campo elétrico que atravessa a superfície, e a gente consegue calcular a carga interna que tem dentro dessa superfície gaussiana, né? Normalmente a gente faz superfície esférica. Só que pode acontecer alguns casos, por exemplo, imagina que eu tenho um condutor uniforme, e dentro desse condutor tem uma cavidade, ou seja, ele é como se fosse, ele tem a cavidade, e eu vou fazer então uma gaussiana. Lembrando, né, que toda vez que a gente considerava, por exemplo, uma esfera, o campo elétrico dentro da esfera é zero. Externo que tem campo externo da esfera. Agora, dentro da esfera condutora, ela o campo é zero. Mas se a gente tiver uma cavidade, por exemplo, o que vai acontecer? Se a gente tiver uma cavidade e a gente, nesse caso, pode ocorrer de ter campo dentro da cavidade. Então, vai ocorrer uma certa restribuição das cargas, que vai ficar então positivo de um lado, negativo do outro, e vai surgir um campo elétrico nessa direção. Então, se a gente pegar, por exemplo, um ponto P1 e um ponto P2, e a gente fizer uma gaussiana, pegando os dois pontos, por exemplo, aqui por baixo, o que vai acontecer? Lembrando daquela integral de circulação no caminho fechado do trabalho, que com uma força conservativa, como a força gravitacional e a força elétrica é zero, porque ela não depende do caminho, só depende do ponto final inicial. Nesse caso não vai ser zero. Por quê? Então, se eu fizer aqui a integral, vou chamar esse caminho de tal. Então, no caminho tal, de E, dl é igual a integral de P1 a P2 de E dl é diferente de zero. Se não há cargas dentro da cavidade, não pode haver cargas na superfície interna. E o campo é igual a zero não só no interior do material condutor, mas também em toda a cavidade. Benjamin Franklin provou isso em 1755, quando ele fez um experimento que ele pegou uma lata
e colocou se não me engano, uma esfera carregada dentro, e aí ele provou que na cavidade não tinha campo. Se não me engano é isso, posso estar errado nesse experimento. No entanto, esse princípio 2, que o campo é igual a zero não só no interior do material condutor, mas em toda a cavidade, vale para qualquer campo eletrostático na região externa do condutor, ou seja, a cavidade ela é blindada da ação desses campos, que é o princípio da gaiola de Faraday, que foi um experimento feito em 1836. É aquele famoso experimento que você tem uma gaiola, um material condutor, metal, e a pessoa fica dentro da gaiola e uma descarga elétrica, um raio atinge a gaiola e a pessoa dentro, se ela não encostar na gaiola, ela não sofre nenhum dano, né? Então, isso também tem uma aplicação interessante, que é o famoso gerador de Van der Graaf. Então, gerador de Van der Graaf. Se a gente introduzir uma carga Q na cavidade, o que pode acontecer? A gente introduzir uma carga Q, aparecem cargas menos Q e Q em cada extremidade da cavidade, na superfície interna e externa, né? Se a gente tocar a parede interna, com carga Q, ela neutraliza a carga menos Q. O efeito global é como se a gente estivesse simplesmente transferindo uma carga Q ao condutor. Apesar dela neutralizar a carga menos Q, é como se a gente estivesse neutralizando, né, o condutor. E então, só que ao invés de fazer esse efeito de ter uma cavidade que vai gerar um campo e tal, que vai neutralizar a carga, no gerador de Van der Graaf, ele produz uma descarga elétrica que vai gerar um raio de forma semelhante ao raio que atinge o para-raio, né? Que é também chamado efeito corona, né? Que faz gerar aquela luminosidade, né? Então, o gerador de Van der Graaf normalmente é um experimento eletrostático muito famoso, né? Que às vezes costumam se dar em aulas de física experimental, às vezes não. Mas é um experimento bem legal de fazer. E o gerador de Van der Graaf ele atinge voltagens da ordem de 10 a 20 megavolt. Lembrando que mega, 10 elevado a sexta, né? E com isso, então, acabamos a parte de eletrostática da física 3. Próxima aula, já vamos começar a falar de eletrodinâmica, introduzindo o tema de capacitores, e aí já começa a estudar os elementos que constituem um circuito, e aí já entra para a elerodinâmica. Então, obrigado a todos que assistiram, até mais. A energia potencial elétrica de uma carga de prova em um campo elétrico uniforme pode ser generalizado para qualquer campo elétrico causado pela distribuição de carga estática. Considere uma carga estática no ponto O e uma carga de prova no ponto B. Se a carga de prova se desloca para longe da carga estática, então o trabalho feito pelo campo elétrico na carga de prova é a integral do produto escalar de força e deslocamento. Aqui a força é repulsiva, resultando em um trabalho positivo. Este trabalho pode ser expresso como a diferença negativa de energia potencial elétrica possuída pela carga de prova nas posições final e iniciais. Como o trabalho realizado é positivo, a energia potencial do sistema diminui.
A energia potencial elétrica é definida como zero no infinito. É sempre positivo para cargas da mesma polaridade e para cargas opostas, a energia potencial é sempre negativa. Suponha que a carga de prova está em um campo elétrico causado por várias cargas pontiformes. A energia potencial elétrica é uma soma algébrica de energias potenciais elétricas devido a todas as cargas estáticas. Considere um campo elétrico estático produzido por uma carga pontiforme positiva. Se uma carga de prova positiva se move nele, o trabalho feito na carga é uma variação negativa na energia potencial elétrica. Dividindo a equação de trabalho acima pela carga total em uma carga de prova, dá a diferença do potencial elétrico. A diferença de potencial elétrico é igual à quantidade de trabalho realizado para mover uma unidade de carga do ponto inicial ao ponto final. O potencial elétrico é a energia potencial elétrica por unidade de carga. É uma grandeza escalar com a unidade do Sistema Internacional de Volts, joules por Coulomb. Nos circuitos eletrônicos, uma diferença de potencial entre dois pontos é chamada tensão, que é medida por um voltímetro. A expressão para potencial devido a uma única carga pontiforme pode ser generalizada para uma coleção de cargas pontiformes tomando a soma algébrica do potencial devido às cargas individuais. No caso de uma distribuição contínua de carga, o potencial é calculado usando a integral de elemento de carga à distância onde o potencial elétrico é calculado. Uma superfície equipotencial é uma superfície tridimensional em que todos os pontos têm o mesmo potencial. Se uma carga de prova que é movida em tal superfície, sua energia potencial permanece constante. Portanto, o trabalho feito ao mover de um ponto para outro em superfícies equipotenciais é zero. A superfície equipotencial é sempre perpendicular às linhas do campo elétrico. Para um campo elétrico uniforme, linhas paralelas igualmente espaçadas, superfícies equipotenciais são palmos paralelos perpendiculares ao campo elétrico. As linhas equipotenciais são as representações bidimensionais de superfícies equipotenciais. Para uma carga isolada, o campo elétrico é radial e superfícies equipotenciais são esferas concentradas de diferentes potenciais com carga localizadas no centro. As linhas equipotenciais são proximamente espaçadas onde o valor do campo elétrico é mais alto e mais distantes onde o campo elétrico é mais fraco. Para um dipolo elétrico, o potencial será mais alto perto da carga positiva e mais baixo perto da carga negativa. Para duas cargas positivas, superfícies equipotenciais mostram uma única superfície em forma de 8 onde duas superfícies equipotenciais se cruzam. Para um sistema de partículas carregadas, a integral do produto escalar do campo elétrico com o deslocamento de uma carga de prova dá a diferença no potencial entre as posições inicial e final. Essa mudança de potencial será infinitamente pequena para um deslocamento infinitamente menor de uma carga de prova. Simplificando e expressando a equação acima na forma de componente dá o campo elétrico como uma derivada parcial da mudança de potencial ao longo de um determinado eixo. Na notação vetorial, o campo elétrico é expresso como um gradiente do potencial elétrico. Aqui, o operador é chamado de operador del. Em cada ponto no espaço, operadores del dão o campo elétrico, apontando na direção ao longo da qual a queda mais acentuada do potencial está presente. Para um sistema com simetria esférica ou cilíndrica, um operador del apropriado pode ser usado. Por exemplo, o potencial elétrico de uma carga pontiforme positiva tem simetria esférica e o campo elétrico correspondente pode ser calculado usando um operador del em simetria esférica. O gerador de Van de Graaff é usado para produzir altas tensões usando eletricidade estática. Ele consiste em uma esfera metálica oca de raio R colocada sobre um material isolante, uma correia que é rotacionada com a ajuda de um motor e dois pentes metálicos. O pente metálico inferior é conectado à fonte de tensão de 10 kV, ionizando o ar entre o pente e a correia. Cargas negativas são aterradas através do mesmo pente, e cargas positivas são movimentadas para cima na correia. No topo da correia,
Cargas positivas atraem cargas negativas da esfera através do pente metálico, induzindo um excesso líquido de carga positiva na esfera. Esse processo continua, e a esfera metálica adquire uma carga positiva mais alta até que cause uma ruptura elétrica do ar ao seu redor. Por exemplo, se o raio é de 15 cm e a tensão produzida é de 100 kV, então a carga excessiva no gerador pode ser calculada usando a expressão do potencial elétrico. Simplificando e substituindo as quantidades conhecidas, se obtém uma carga excessiva de 1,67 microcoulombs.